Então, pessoal, vamos falar de base de novo. Me perguntaram se essas curvaturas, às vezes negativa, às vezes positiva, que tem nas bases, tem função. Normalmente é design, tá? Essas bases que são cheias, que tem agora, não tem nenhuma para mostrar para vocês agora, que não tem nenhum detalhamento, que é só o trilho. No vídeo, eu tenho um vídeo no meu canal que eu falo, né, do trilho, né, que eles compram um trilho estrudado, depois botam numa CNC e cortam. Elas são uma escolha de design, elas são muito simples e elas acabam sendo pesadas. Eu sei de fato, quando a Power Slide começou a desenvolver bases melhores e deu origem a uma base como, por exemplo, essa aqui é duplo X, aí tinha triplo X. Se tu fizer uma simulação de computador de tensão da base, ela vai dizer que aqui são os pontos que precisa ser mais reforçado e aqui não precisava ter esse material. E aí a PowerSite foi tirando o material de todos os lugares que não tinham pressão, e aí a gente tem origem essas bases com treliças, né, como a duplo X, como a Fire da Microskate, que são bases que têm o mínimo do mínimo de material e não perdem resistência por causa disso. Essas bases cheias não são mais fortes, porque elas são cheias, elas dão uma impressão de ser mais forte, mas não são. Gente, alumínio não é flexível, ele não vai tensionar e voltar para o lugar. Tá? No momento que ele tensiona um pouquinho, ele trinca e quebra. Então não é uma escolha de design, né? O que acontece quando tu tem esses vazados, essas coisas assim, tu tem duas vantagens. Tu tira um pouco de peso e tu reduz ruído. Essas bases cheias, como a NN e a Wizard, né, que tem agora, que são completamente cheias, sem detalhamento, quando tu anda com elas parece que tu tá com um sino no pé, porque toda vez que a roda bate mais forte, a base vibra. E aí ela acaba fazendo barulho. Essas bases vazadas não tem. Aí tu pega, por exemplo, essa base aqui da Icon, da Power Slide, ela tem o mínimo do mínimo do mínimo do material. Inclusive, eles fazem uma coisa mais legal. Ela é curva, no sentido que é difícil de fazer, e ela envolve a roda aqui, então ela acaba tendo menos material e sendo extremamente resistente. A diferença de peso dessa base aqui para essa aqui, por exemplo, é brutal. Essa aqui pesa metade do peso dessa aqui. E para um velocista, para uma pessoa que quer correr, isso faz diferença. Então essas bases cheias são escolha de design e simplifica o processo, porque no momento que essa aqui você tem que fazer a máquina, fazer um monte de corte aqui dentro e acabamento, e aí vamos supor que numa CNC leve, né, ou essa aqui que é cheia de detalhe, inclusive, ó, essas duas bases são completamente diferentes, mas elas dividem o mesmo trilho. É um trilho que vem, eles compram esses trilhos, 3 metros de trilho vem, e aí eles botam na CNC, e a diferença dessas duas aqui é a programação da CNC. A CNC pega e corta faz esses recortes nessa aqui, e nessa aqui ela faz outros recortes, mas elas têm o mesmo trilho. Só que essa base aqui, com todos esses detalhes e coisa assim, vamos supor que a CNC leve 10 minutos para fazer. Aquelas bases da MN e da outra que são cheias, ela leva 2. Então a mesma máquina, num dia de trabalho, faz o dobro de base daquelas que essa aqui. Então o custo deles fica bem menor. Mas é uma escolha de design. Esse bolado para dentro ou para fora não tem função estrutural. É design. É ruim? É bom? Não, é design, é legal. Tem gente que gosta de ter uma base mais bonita no pé, mas ela não deixa de ser, ela não é mais forte por ter aquele aboladinho. Tá? Talvez uma diminuição de ruído, de vibração, mas olha, é insignificante. Tá? Para mim, aquela base que é retona que tá agora, que é da Wizard, que não tem nenhum detalhe, que é só um trilho cortado e reto, para mim ela é grosseira e mal feita. É uma opção de design. Mas ela é uma base extremamente simples, assim, é o mínimo do mínimo do mínimo, o que é uma opção de design. Tá? É melhor que as outras por causa disso? Não. É pior que as outras por causa disso? Não. Pesada. Mas, sinceramente, para o Wizard, para andar na rua, a diferença de peso que retirar todo esse material faz é irrisório. Isso aqui vai fazer diferença para um velocista que está fazendo 200 metros de prova e precisa...
o primeiro lugar faz um tempo e o último lugar da prova tá menos de meio segundo atrás do cara. Aí esse peso vai fazer diferença. Mas pra gente que anda na rua, dia a dia, relaxem, pessoal.